animais e atira a palavra semeada neles. Ó, aqui avança um pouco mais, né? Lá você vê que eles só não entenderam, né? Agora aqui não. Aqui nos traz aqui um princípio espiritual que está aqui no mundo combatendo a palavra de Deus. Então você ouve a palavra, Satanás vem. No caso, minha parábola fala assim: as aves do céu roubaram. Eu me lembro uma vez que o prefeito de Londrina, não esse, o outro, me convidou para dar uma palavra no gabinete. E estava a religião de Londrina inteira, estava lá, inteira, tudo lá, lotado. Né? E enquanto aqueles homens estavam falando borracha, já estava todo mundo quietinho, tudo tranquilo, sossegado. E um falava uma palminha daqui, um falava uma palminha de lá, usando a Bíblia, mas só fazendo politicagem, né? Aí de repente ele me virou para mim assim e falou assim: Jonas, dá uma palavra. E aí eu abri a Bíblia e comecei a ministrar. Eu me lembro que eu estava lendo lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, aquele texto que fala da loucura da mensagem da cruz, sabe? E eu estava lendo o texto, aí eu estava terminando, eu terminei a leitura, e eu ia começar a fazer a exposição. Entrou uma pombinha dentro do gabinete assim, ó, veio uma revoada assim e foi embora. E levou tudo embora. Uma pombinha levou tudo embora. Porque eu vi assim que ela tomou a atenção de todo mundo e foi embora. Ela foi lá fazer uma coisa só: roubar o que tinha sido semeado. Só isso. Então, irmãos, hoje, né, nós vivemos assim a era da tecnologia. E o nosso adversário, ele tem usado a inteligência artificial para fazer uma leitura de tudo que te interessa, tudo. E a inteligência artificial está aí na nossa mão com essa finalidade. Ela não está aí para te dar vida, não. Ela quer roubar tudo que você tem. Ela está aí. O objetivo dela é roubar tudo que você tem. Então, se você falar um pouco alto dentro da tua casa, que a geladeira quebrou, a hora que você abrir o Facebook lá, o que vai aparecer de geladeira, então você sabe que alguém está lendo o que você está pensando, o que você está falando, o que você está fazendo. Então, o que acontece? Nós acostumamos com esse negócio de ler a Bíblia com o celular, de ouvir mensagem com o celular, de live, de Zoom. Nós não adaptamos a isso aí, né? A pandemia trouxe isso para dentro da igreja e isso tem até substituído muita coisa que não poderia substituir. Porque nós temos que olhar para essa ferramenta como um ambiente perigoso. Eu não posso ficar brincando com isso, sabe? A gente tem que considerar, sabe, irmãos? Falo para os irmãos assim, principalmente para os mais jovens, de todo o coração eu falo isso. Eu não falo só para vocês, não. Eu falo falando para vocês, falo para mim mesmo, sabe? A gente precisa de disciplina com tecnologia. Porque o objetivo dela é roubar a nossa mente, é roubar o nosso coração, é roubar o nosso tempo e roubar a nossa adoração. Sabe? Esse é o objetivo. Então, o que tem de casamento acabado aí, por causa de pornografia e outros entretenimentos de rede social, o que tem, sabe, de gente louca, maluca da cabeça aí, com problema mental sério, por causa dessas coisas, e a gente fica brincando com isso, né? Mas eu vou dizer para vocês, com respeito à palavra, você vai lá no YouTube e baixa uma mensagem do Charles Spurgeon para você ouvir. E você deixa o celular no canto assim, ó, coloca o microfone e vai ouvir lá longe. 15 minutos depois, já tem um pilantra do Evangelho falando no teu ouvido lá. Que o Google falou assim: ó, vamos botar isso aqui, que ele vai gostar também. E vamos botar isso aqui, que ele vai gostar também. Sabe? E aí você precisa estar com o celular lá voltando para a mensagem toda hora, porque senão você se perde. Não é verdade? Já cansei de sofrer isso, de estar ouvindo uma mensagem ao vivo. De repente mudou o predetor. Estava ouvindo, vamos usar um termo aqui, né? Estava ouvindo lá o meu boné, de repente estou ouvindo o Silas Malafaia, como vai? Que troço é esse? Como é que o Silas apareceu aí? Então, irmãos, entendam isso. O nosso adversário sabe que o nosso maior tesouro é a palavra de Deus viva. Amém. Ele sabe. E ele vai dar um jeito de substituir isso por qualquer outra coisa que te alimente, que te engane, que faça com que você perca aquilo que só a palavra de Deus pode produzir. Né? E o texto aqui, quando fala da
palavra de Deus, não é nem logos que está aqui, tá? A palavra aqui é taremata, que significa aquela palavra viva que Deus fala no coração. Aquela palavra ungida que vem e estremece as estruturas. Amém. Então, se ele conseguir arrancar isso do teu coração e colocar a teologia sistemática lá, ele já ganhou. Já ganhou. Porque a nossa mente curiosa gosta de teologia sistemática. E o problema da palavra rema é que ela rasga a gente, né? Que ela joga fora tudo que não presta. Então, para os irmãos terem uma ideia, e continuando nesse assunto da tecnologia, isso aconteceu faz pouco tempo. Teve uma conferência lá na Europa, que eles estão caminhando lá para o ecumenismo, sabe? Então, volta e meia está se reunindo lá a liderança religiosa do mundo. Tá? Teve uma dessas que quem estava lá era o presidente das Assembleias de Deus brasileira, daquele lá no Madureira. Ele foi lá, beijou a mão do Papa e falou assim: ó, esse aqui é o sacerdote representante de Deus para a humanidade. Foi um brasileiro que fez isso. Então, isso não está longe da gente. E eles estavam nessa reunião ecumênica, um líder presbiteriano, um líder pentecostal, um líder católico, e aí eles pediram para a inteligência artificial pregar uma mensagem sobre a salvação. E aí a inteligência artificial formulou a mensagem e ministrou. Todos eles ouviram pelas caixas de som a pregação da inteligência artificial. E todos eles aplaudiram de pé a pregação que a inteligência artificial fez. Irmãos, aonde nós estamos colocando nossos pés? Sabe, eu tenho temor e tremor de falar isso para vocês, porque eu sei que amanhã eles vão usar a minha voz, a minha imagem, porque está lá, eu coloco o material lá. Eles vão usar a minha voz, a minha imagem, parte das minhas pregações, e vão colocar no meio, sutilmente, veneno, para aqueles irmãos que não têm vida com a palavra, se encante, se engane e perca a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que olhar para essas coisas com um pouco mais de seriedade. Sabe? Um pouco mais de seriedade. Eu estudo a Bíblia, irmãos. Eu estudo a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu comparo, sabe, as traduções, eu vejo a miséria que o comércio tem feito das Escrituras, e aí quando eu vou ler as Bíblias que eu tenho aqui no celular, eu ainda não achei uma, nem em grego, que é fiel. Nenhuma, nem em grego, que tem fidelidade com a palavra. Tudo misturado, tudo bagunçado. Né? E isso nada mais é do que uma preparação do terreno para essa grande apostasia que já está tomando conta do povo de Deus. Qual é a maneira da gente se livrar disso? Como que nós vamos combater isso? Porque a palavra de Deus ela vai dizer assim, ó, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse é o nosso chamamento, irmãos. Não é para brincar com o pecado, não é para se iludir com essas modernistas que estão chegando, não. Sabe, o nosso chamamento é para bater de frente com o sistema. Bater de frente sem dó nem piedade. Porque se a gente não fizer isso de maneira resoluta, nós vamos ser conquistados. Olha só, vou dizer uma coisa para os irmãos aqui. Né? Você se lembra que, cadê os irmãos mais antigos aqui antes do celular? Levanta a mão para os irmãos antes do celular. Levanta a mão. Aí, obrigado, irmãos. Eu não gosto de fazer isso, não vou fazer. Só para os irmãos terem uma ideia. Antes do celular, quantos números de telefone e endereço você tinha registrado na sua mente? Fala para mim. Quantos? Antes do celular. Quantos números? Um papelzinho assim. 5? Irmão João dá uns papelzinhos assim na carteira. 5, os números, né? Agendinha. Eu vou falar para os irmãos assim por cima. Eu tinha pelo menos uns 30 números de telefone registrados. Eu sabia o telefone da minha mãe, do meu pai, da minha namorada, da ex-namorada, do patrão, do serviço, meu telefone, telefone do posto de saúde, telefone da polícia, dos bombeiros. Eu tinha a minha própria agenda telefônica na minha mente. Até que chegou o celular. E aí eu comecei a catar tudo daqui e botar aqui para não esquecer. E foi aí que eu esqueci. Não, é verdade.
Ele foi. Agora eu vou falar outra coisa mais grave. Outra coisa mais grave. Com 7 anos de vida cristã, você podia me perguntar qualquer coisa da vida. Que eu falava para você aonde estava escrito, o que estava escrito. Aonde estava escrito, o que estava escrito. Com 7 anos de vida cristã, você podia perguntar para mim qualquer coisa. Eu falava e citava uma caminhada de versículos. Sabe, quando me chamavam para pregar, era 80, 100 versículos bíblicos que eu citava, o endereço, o que estava escrito, o que estava escrito, falava até dessa tradução diferente. Sabe, mas aí chegou a inteligência artificial e veio a Bíblia artificial, sabe? E agora, quando eu penso num versículo, eu vou lá no Google e falo assim, ó, me fala o que está escrito isso aqui. E sabe o que ele está fazendo no livro? Está roubando o arquivo celestial. Está roubando, porque eu já não consigo lembrar mais aonde está escrito. Eu lembro o texto, mas eu esqueço o endereço. E eu tenho percebido que isso não é um problema só meu, não. Eu vejo isso na grande maioria dos irmãos. Os irmãos antigamente se encontravam o irmão na rua, podia ser batista, presbiteriano, assembleiano. Depois se encontravam o irmão na rua, começavam a conversar, era Bíblia, Bíblia, Bíblia. Acabou isso aí, irmãos. Simplesmente acabou. Você não vê mais aqueles irmãos e fala assim, ó, Salmo tal, Apocalipse tal, João tal, Romanos tal. Não tem mais. Acabou. Agora nós temos o Zap Zap. Né? No Zap Zap é Bíblia o dia inteiro. Mas aqui, meditar na palavra, a gente orar, não dá tempo. Sabe, você recebe uma palavra que ela é revolucionando a sua vida. Mas antes de você pensar nela, o teu celular está assim, ó, pronto, já foi. Você vai lá, sabe, tem outra coisa lá que rouba aquilo que você recebeu. Vai embora. Sabe quem está fazendo isso? Então as escrituras vão dizer assim, ó, Satanás. Satanás. Ele vem e rouba o que lhe foi semeado no coração. É para quê? E os que estão junto do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada, mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Você tem falado da tecnologia, mas o sistema também tem mudado a alimentação das pessoas. Está dando uma alimentação que na verdade não alimenta, mas adoece. Sim, mas está tudo cooperando para que o homem não tenha saúde, não tenha mente, não tenha vigor, não tenha disposição. Está tudo cooperando, né? E tudo isso é um programa bem feito, não é por homens. Tudo isso é um programa feito pelo príncipe das trevas, né? Para você ter o que a gente está vendo aí, é uma humanidade que dia a dia tem perdido as suas características naturais, né? Você, homem não é mais homem, mulher não é mais mulher, está tudo bagunçado. E realmente, saúde mesmo. Problema de saúde. Essa semana eu estava lendo um negócio, eu fiquei até admirado. Um especialista lá falando como que a alimentação hoje, ela está acabando com a testosterona dos homens. A alimentação está acabando com a testosterona dos homens. Isso é sério, viu? Realmente a gente tem vendido bastante esse produto aí agora. Então, você vê, é um tempo difícil que a gente está vivendo. É um tempo, mas a palavra de Deus falou que seria assim. E a gente precisa estar preparado para isso. E o que é que vai nos ajudar a combater tudo isso? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser restaurada no seu devido lugar no nosso coração. Sabe, a gente precisa falar assim, eu tenho que dar prioridade à palavra de Deus. Sabe, eu tive uma guerra muito grande com meus filhos na adolescência deles. Porque eles estavam tudo doidos para conquistar o mundo, né? E eu todos os dias eu sentava com eles e falava para eles assim, meus filhos, a melhor formação que vocês podem ter nessa terra é com a palavra de Deus. Eu vejo que vocês estão substituindo a palavra de Deus por todas essas coisas que ele está dando vocês aí, Esse é o caminho da perdição. Sabe, eu não quero um engenheiro perdido,
nem um médico perdido, nem um professor perdido, nem um mecânico perdido, nem um engenheiro, não. Eu quero homens da palavra de Deus. Pode ser pedreiro, pode ser pintor, pode ser bombeiro, pode ser qualquer coisa. Mas vocês precisam tesourar a palavra de Deus. Amém. Não é assim, foi uma guerra. Graças ao Senhor, o Senhor tem vencido. Graças ao Senhor. Principalmente carpinteiro, né? Sim. Lucas capítulo 8. Aconteceu depois disto. Não, perdão. Lucas capítulo 8, versículo 12. A que caiu à beira do caminho são as que ouviram, vêm a seguir. O diabo arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Vocês viram como os três textos acrescentam um pouco mais? Então é isso, sabe? O nosso inimigo não quer que ninguém seja salvo. Então o trabalho dele é roubar a palavra. E quando está escrito aqui salvo, irmãos, os irmãos precisam compreender isso, porque nós carregamos aí na base da teologia sistemática uma ideia muito pequena da salvação. Então a gente entende que salvação é só a questão da justificação, do novo nascimento. Mas a palavra de Deus, ela fala de uma tão grande salvação. E todo nascido de Deus deve estar envolvido com essa tão grande salvação, sabe, que vai transformar nossa mente, que vai renovar o nosso ser, que vai formar Cristo em nós, que vai nos habilitar para reinar com o Senhor na manifestação do reino. Vamos dizer assim, hoje nós estamos sendo salvos de nós mesmos, o Senhor reinar em nós. Mas na medida que o Senhor reinar em nós hoje, é a mesma medida que nós vamos reinar com Ele. Não pense você, sendo salvo, sendo nascido de Deus, você que é governado pelo ego, que amanhã você vai ter lugar no reino de Deus. Porque não vai não. Você vai reinar com o Senhor, se o Senhor reinar em você. Se hoje o Senhor reinar em você, amanhã você vai reinar com o Senhor. Agora, se hoje, você fala assim, quem está na minha vida sou eu, segue o curso. Tá? Esse é o caminho de perder o reino. Esse é o caminho de perder o reino. Então o texto está falando aqui exatamente disso, sabe? De você não deixar, do inimigo, o diabo mesmo você tendo recebido a palavra, ele vinha arrancar ela de dentro de você, de uma maneira que você não seja salvo pela palavra. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já. Eu me lembro uma vez que veio um irmão de fora pregar para nós, e foi muito interessante, sabe? Porque o dia que ele pregou para nós, ele mandou arrancar todas as coisas, ele mandou tirar o vídeo, ele pediu, por favor, tira tudo, porque essa palavra que eu tenho é só para os obreiros. E aí ele nos reuniu e abriu o coração. Ele ministrou para nós a palavra de um modo genuíno, verdadeiro, assim falando da importância, sabe, disso, da gente avançar até o pleno conhecimento da verdade. Aquele lugar que o Senhor queria que a gente avançasse. E ele deu a palavra, e na hora que ele terminou, eu vi o pessoal tudo saindo, bravo, o pessoal ficou bravo, não gostou da palavra não, aí eu fiquei ali. Aí eu me ajoelhei, sabe, e fiquei orando. E a minha oração era essa: Senhor, por misericórdia, não deixa eu perder essa palavra. Amém. Senhor, por misericórdia, não deixa eu perder de vista essa verdade. Senhor, eu quero avançar. Porque nós dizíamos assim, sabe, era um ditado que nós tínhamos na época, que a nossa fé, ela estava amarrada num toco, nós não ia sair dali de jeito nenhum, nós ficávamos andando em torno daquele toco, mas nós não ia sair dali. E o irmão foi com um facão lá e cortou aquela corda e falou assim, ele não foi chamado para ficar amarrado no toco, ele foi chamado para avançar. Aleluia. Então, causou uma revolta. Quando terminou a mensagem, um monte de irmão veio falar comigo: onde já se viu pregar um negócio desse? Onde já se viu pregar um negócio desse? Essa pessoa não tem noção do que ela está falando. E eu vi que todas aquelas conversas que vieram depois daquela palavra
do que isso que nós estamos vendo aqui. Um jeito de roubar o que foi semeado no coração. E se a gente der lugar, rouba mesmo. Então, por isso, meus irmãos, que tempo difícil esse que nós estamos vivendo. Que tempo difícil. Meu irmão, Oi? o pessoal lá do outro lado estão reclamando que o som está chegando ruim. Certo. É porque você está assim, tem que ser aqui. Aqui? É. Aí fica bom? É. Tá bom. Vamos voltar para Mateus 13, vamos para o segundo texto. Aí, eu acho que seria bom, daqui a 6 minutos a gente parar. Viu, pastor? Quanto? Daqui a 6 minutos. 6 minutinhos? A gente parar, aí depois volta. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos parar, aí nós vamos deixar essa mensagem para continuar à noite, então. Né? Porque depois daqui eu acho que como? É. Tá bom. Aí você pode trazer uma palavra concedida a partir do pão, né? Sim, tudo bem. Então vamos fazer o seguinte, como é 6 minutinhos só, nós vamos praticamente ler o texto e nós vamos deixar esse texto para a gente pegar ele